Bem-vindos aos gélidos domínios de Éter Tenebris. A gente está aqui de novo, hoje, para hoje, 3 de junho, uma segunda-feira. No próximo sábado, teremos mais uma palestra do professor Elael, mas hoje a gente está aqui para retomar a nossa discussão do Clube do Livro de Relatividade Geral, em que a gente está abordando alguns livros, né? E hoje a gente vai novamente abordar o livro do Weinberg. É, vamos então ao livro do Weinberg. Esse é o quarto vídeo do livro do Weinberg, que a gente vem abordando já. A gente vai discutir um pouco sobre quem é o autor e tal. E o tema hoje é dilatação temporal. É uma das coisas mais que o pessoal mais conhece a relatividade restrita, na relatividade restrita. Aqui a gente vai tratar de dilatação temporal na relatividade restrita, embora esse fenômeno também aconteça na relatividade geral, no quadro de campos gravitacionais, mas o efeito é o mesmo, contudo, que é o efeito de dilatação do tempo, contudo, a fonte é diferente. Né? A fonte aqui é uma diferença entre referências inerciais. E no campo, na questão do campo gravitacional é a ação do campo gravitacional. Eu estava conversando com o Alexandre e a gente decidiu abordar, talvez eu já estou até com um roteiro preparado, também esse livro, também depois da discussão com o Elael. O Elael está falando muito de da perspectiva física de partículas, e existe, quer dizer, a perspectiva lá da escola iraquiana, a qual ela é o que seria, né, ou escola campista, que é uma escola um pouco mais algébrica, e existe uma perspectiva onde está a gravidade emergente, essa coisa toda, que é mais geométrica. Nesse sentido, tendo já como primeiro efeito da, da tríade de palestras da Elael, a gente vai passar a abordar esse livro também, que é o livro do Eric Gazolian, de relatividade especial, mas como o clube do livro é de relatividade geral, a gente vai abordar com uma outra rúbrica, vai abrir uma lista de simetria de Lorentz. Opa, meu fone eu acho que está baixo. Abrir uma outra lista de simetria de Lorentz e, tendo essa lista de simetria de Lorentz, a gente vai começar a discutir simetria de Lorentz, esses problemas e tudo mais. E o primeiro livro dessa rúbrica vai ser esse aí, o, né? Bem, como eu tenho dito nos últimos livros, nos últimos vídeos, como nós temos insistido, tanto eu quanto o Alexandre estamos desempregados, então nesse momento a gente vem a pedir enfaticamente que contribuam com o canal, usando esta chave Pix ou usando o nosso Apoia-se. Estou notando aqui que está tendo um problema. Peraí, deixa eu ver. Não, está direitinho. Tá direitinho. Está tudo direitinho, então vamos seguir. É, então, essa aí é a chave que nós abordamos. Né? Então, vamos discutir. Né? É, então, eu insisto para que possam existir contribuições para que o nosso trabalho possa continuar, e o nosso trabalho nesse momento está em risco. Então, já começar discutindo a dilatação temporal, conceituando o tempo, aquilo que é
o tempo próprio e que é o tempo não próprio, né? Tem um que é o próprio, então o outro é o que não é próprio, é o impróprio. Um tempo dado aqui com, a, com o som, inclusive porque a debilidade do som desse canal também é consequência das condições econômicas às quais eu e Alexandre estamos confrontados. Então a gente discute a variação do tempo, do intervalo do tempo na relatividade, é, bem, a gente vai, onde dx' em outro referencial, onde o dx em outro referencial é um dx' e ele fica assim associado com o tempo dt'. Então, a gente faz essa mudança de referencial, o d tal linha é igual conhecido como dt' menos um dx'. Quando a gente passa o dt', que é fica um dx' sobre o dt', aqui, aqui fica 1. Então, nós temos esse efeito do, entre os dois referenciais, que é um efeito relativista, onde ele tem que ser levado em conta o fator de Lorentz entre o tempo próprio, o tempo do próprio observador, o tempo que o observador mede com o seu relógio no seu pulso e o tempo visto por outro observador. Então, esse é um fator de conversão entre esses dois tipos de tempo, né? E esse fator é o fator de Lorentz, que é um fator que a gente já conhece bem, o meu som novamente abaixou. Então, como eu estava dizendo, esse é o fator de Lorentz, um fator que a gente já explicou a existência dele. Eu não vou seguir hoje a discussão ao pé da letra do, do Weinberg, porque ela me parece um tanto como ponto redundante. O que eu vou tratar hoje é um pouquinho diferente. Vou usar um paper, um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física e vou mostrar, eu não vou adotar tanto a discussão acerca da estrutura dos instrumentos que levaram à medição, mas eu vou tratar mais das condições do fenômeno físico que foi medido e onde se pôde verificar a, a dilatação do tempo. Né? A dilatação temporal e a contração espacial. Isso que eu estou mostrando aqui é uma representação de uma chuva de raios cósmicos que atinge o alto da atmosfera e aí nós temos um chuveiro de partículas, né, que ocorre da interação desses raios cósmicos com a parte alta da atmosfera. Então, e como que esses objetos eles são detectados? Esse chuveiro de partículas, né? Bem, aqui eu tenho o fenômeno que a gente está discutindo é chamado de chuveiro de muons da radiação cósmica. E esse é o resumo do paper da Revista Brasileira de Ensino de Física que eu vou adotar doravante. Novamente, controlando aqui o meu relógio. Apresentamos uma atividade experimental de física moderna realizada em um telescópio de muon de radiação cósmica. A montagem do telescópio feita com circuladores práticos e a eletrônica utilizada são descritas utilizando a mecânica prática e a teoria especial da relatividade. Calculamos a intensidade esperada para os muons na superfície da Terra. E tínhamos uma intensidade vertical de 141 mais ou menos muons por metro quadrado em Campinas. E demonstramos que somente com a dilatação do tempo, a medida do muon ou a contração do espaço no referencial do muon, podemos explicar os resultados experimentais. Bem, esse aqui não é o artigo original onde esse problema foi detectado. Isso é uma atividade pedagógica que foi feita por professores lá no
É, é, lá em Campinas, para demonstrar como funciona essa, esse chuveiro de muons, né? E aqui eu não vou fazer como está escrito no resumo desse paper, que é perder tempo discutindo a eletrônica do negócio, nem nada disso. É, esse, esse, esse programa de rádio aqui é uma entrevista com o professor João Steiner, do Estudo da Astronomia, Geofísica e Ciência da Atmosfera da USP. Ele aborda justamente o problema dos chuveiros de muons de radiação cósmica lá na rádio USP. Então está aqui também ah, o referencial, caso vocês queiram saber mais sobre o tema, procurem lá e eu tenho que ficar aqui tomando cuidado com o meu som. Também tem acerca da estrutura desses feixes de altas energias na física de altas partículas. Esse site aqui também apresenta um laboratório de raios cósmicos da CDPF, que é o experimento fundante do Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Então, assim, aqui a gente consegue detectar com mais detalhe, explicar com mais detalhe, de uma forma tanto mais pedagógica, do que estão falando. Vem uma partícula primária e ela interage com o nitrogênio na atmosfera. Ela, essa interação leva a emissão de um pion que decai em fóton e um par elétron positivo. Um pion zero, né, um pion mais, e o decaimento desse pion mais implica em um neutrino do muon e um neutrino do muon. A interação dessa partícula com o oxigênio gera uma segunda interação que também leva a, ao aparecimento de mais muons e mais neutrinos do muons e fótons. Então, assim, é por isso que é chuveiro, né? Daqui também temos o muon e temos também um neutrino do muon. Então, vocês veem que uma, duas, três, quatro linhas de reações nucleares no topo da atmosfera levam à emissão dessas partículas que nós chamamos de muon. Então, por isso o termo chuveiro de muons. Né? Bem, eu não estou querendo realmente entrar na dinâmica dos chuveiros de muons, porque o objetivo é explicar, fazer esse exercício, essa conta, e mostrar como se dá a dilatação temporal. Mas ainda é interessante, é, eu achei essa figurinha aqui para explicar o que é um muon. Então, o muon ele é basicamente um elétron gordo. Ele é muito mais instável que o elétron, ou seja, ele decai em outras coisas, em outras partículas, como a gente viu ali no chuveiro, né? Então, vem chegando partículas de radiação vindas do espaço, elas interagem com o óxido da atmosfera, gerando esse chuveiro de muons. Então, ele é um elétron gordo. Ele é muito parecido com o elétron, só que ele tem, a massa dele é 207 vezes maior. Nesse sentido, ele tem uma meia-vida de 2,2 milionésimos segundo. Ele é um lepton, ou seja, ele interage fraca, a interação dele é uma interação, uma interação nuclear fraca, e também interação eletromagnética, né? Ele foi descoberto em 1936. Ele é produzido naturalmente por colisões de partículas de alta energia, denominadas raios cósmicos, com átomos na alta atmosfera, ou de forma induzida em aceleradores de partículas. Ele interage com 3 das 4 forças da gravidade
eletromagnetismo e força nuclear fraca. Ele não interage com a força nuclear forte. Ou seja, ele decai. Ele interage com a gravidade porque ele tem massa, ele interage com, e a massa é a carga gravitacional, ele interage com o eletromagnetismo porque ele é carregado e ele interage com a força nuclear fraca porque ele decai. Então, mas ele não interage com a força nuclear forte, ele é neutro para essa força. É, já falei que ele é produzido, então aqui tem, a cada minuto, a gente tem 10 mil mols provenientes de raios cósmicos, atingem 1 metro quadrado da superfície terrestre. E o interessante disso é que esse tempo de 2,2 milissegundos não permitiria que o muon chegasse à superfície da Terra. Bem, a gente tem aqui o decaimento do muon. Como que o muon decai? Ele decai, o muon positivo decai num pósitron, num neutrino do elétron e no neutrino do muon. É porque eu falei antes. Né? E o negativo decai no elétron e no neutrino do elétron. No neutrino, na verdade, espera. Quando tem essa barrinha aqui, é um antineutrino. É uma antipartícula. Então aqui é um antineutrino do elétron e a outra é um antineutrino do muon. Então eu preciso tomar esse cuidado, eu estou atropelando. Então, esse aqui é um antineutrino do muon, esse aqui é um neutrino do elétron. Esse daqui é um antineutrino do elétron, esse aqui é um neutrino do muon. Então, essas são as duas possibilidades de decaimento das duas famílias, das duas espécies de muon que surgem. Então, assim, o decaimento ele é regido por uma função exponencial desse tipo. O tal μ, ou seja, nós temos um número de muon no alto da atmosfera, vocês vão ver que é uma conta bem simples, que é o N0. O tempo de decaimento, como eu havia dito, é de 2,2 microsegundos, ou seja, é bem rápido. Né? Então, se você tem um muon lá no alto da atmosfera, esse bicho ele está se movendo a 0,998 vezes a velocidade da luz, o que dá ali 2,992 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa é a velocidade desse objeto. Usando mecânica clássica básica, a gente sabe que ele está a 15 mil metros, essas reações no topo da atmosfera acontecem a uma altura de 15 mil metros. Então, usando mecânica clássica básica, velocidade é igual ao espaço de tempo, e a gente encontra o tempo para que o muon chegue aqui na superfície da Terra. E esse tempo é de 50,54 microsegundos. Muito mais do que os 2,2 microsegundos que o muon demora para decair. Logo, pela mecânica clássica, não deveria chegar muon nenhum. A gente, na verdade, como isso chega ou seja, é 22,97 vezes maior do que o tempo para ele sair lá de 15 metros, 15 quilômetros acima da superfície da Terra. E chegar aqui embaixo é 22 vezes maior, quase 23 vezes maior do que o tempo de decaimento dele. Então, não deveríamos esperar uma fração significativa de muon chegando. E aí, quando a gente calcula a fração do muon, substituindo na fórmula do decaimento, esses números, né, esse tempo de decaimento, que é 22 vezes maior, a gente substitui na relação do decaimento, substitui aqui, e aí a gente corta tal mi com tal mi, retira, calcula a exponencial, e aí a gente tem que chegam 10, deveriam chegar a 10 a menos 10 números. Uma intensidade de chuveiro muônico, né? Esse chuveiro muônico, portanto, deveria ser muito fraco. Contudo, não é o que a gente vê.
A gente, eu já tenho comentado aqui nos dados, os dados, a cada minuto, 10 mil muons caem. Mas a gente deveria ver muito poucos muons chegando na superfície da Terra, dado esse decaimento muito rápido que ele tem, que é muito. O tempo de decaimento dele é muito menor do que o tempo que ele demoraria andando a essa velocidade relativista para chegar aqui, para chegar na superfície da Terra. Contudo, se a gente utilizar aquilo que o Einstein chama, aquilo que a gente chama em relatividade hipótese do relógio, e é por isso que eu estou interessado em discutir aquele livro de relatividade do Lyon, porque eu estou interessado e aliás eu falei isso no seminário com a Anael, interessado em discutir a hipótese do relógio com mais cuidado, é, quando a gente usa a hipótese do relógio, no caso relativístico, a gente vai calcular o tempo e substituí-lo aqui. Só que nesse caso, a gente tem que levar em conta o efeito relativístico, o fator relativístico, o fator do Lorentz. Nesse caso, a gente tem que levar em conta o fator de Lorentz, esse fator relativístico aqui. Quando a gente leva em conta, a gente calcula aqui, a gente sabe a energia do mundo, então vamos calcular o fator de Lorentz, a energia de repouso do mundo, a gente sabe no laboratório qual é a energia dele, 5 GeV, o que me dá um fator de Lorentz que é da ordem de 47,32. Quando a gente faz essa conta considerando é, a relação de dispersão para uma partícula massiva em movimento. Quando a gente faz isso, a gente encontra aí um fator de Lorentz, né? Ou seja, a gente está pegando, está dividindo o que a gente acha no laboratório pela energia de repouso do muon, e aí a gente encontra 47,32. Pois bem, com isso a gente tem o tempo que, que era anteriormente 22,97 vezes maior do que o tempo de decaimento. O tempo para ele chegar aqui era 22,97 vezes maior. Dessa vez, quase 23 vezes. Com essas contas, levando em conta o efeito relativístico, levando em conta a correção relativista, 22,97, aparece o fator 47,32, vindo do termo gama, vindo do decaimento, e esse fator a gente substitui. Porque na fórmula corda tal bi com tal mi, faz essa razão aqui, fazendo isso a gente encontra que a exponencial é menos 0,48, o que nos dá uma razão de chegada de mols, um número de 0,62. Ou seja, nós temos 62. Essa razão de chegada do mols é muito superior, mas muito superior ao que a gente tinha encontrado usando a mecânica clássica, que era 10 a menos 10, ou seja, quando a gente não considera os efeitos relativísticos. Então, a quantidade de moons, alta quantidade de moons que é detectada aqui na superfície do planeta, ela só, oriunda dos chuveiros cósmicos, ela só pode ser levada em conta porque ela só pode existir porque nós temos a dilatação temporal e o efeito de contração do espaço, que eu estou mostrando aqui. O comprimento de repouso é 15 quilômetros, mas o comprimento que o muon vê é muito menor. O comprimento que é muito maior, desculpa, é de 317 metros. É, 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 é muito menor, 317 metros. 47,
quase 47 vezes menor, né? Então, a gente tem, para o Muon, ele percorreu 317 metros. Para o Muon, essa camada da atmosfera tem 317 metros. Para o observador em repouso na Terra, é porque se fosse um desenho aqui, né? Para o observador em repouso na Terra, a altura, o Muon andou 15 quilômetros. Para o Muon, ele andou 317 metros. Então, o observador que está andando em cima do Muon vê 317 metros. O observador na superfície da Terra vê 15 quilômetros. Bem, aí tem essa parte eu não estava muito interessado nesse aqui, que é o detetor, deveria ter posto uma figurinha aqui para chamar mais a atenção dessa diferença de comprimento, de efeito de contração, né, do muon. Aqui o artigo mostra um pouco da da eletrônica que foi usada e eu comentei, botei aqui só para comentar porque o artigo mostra. O artigo vai estar nas referências aqui embaixo, na descrição do vídeo, o artigo da RBS. Então, vocês deem uma olhada lá, se quiser ver mais sobre isso. E aí, a gente está encerrando esse vídeo, controlando aqui o meu. Os próximos passos serão esses, desse livro do, do Gravitation, né? Então, a gente ainda, do Weinberg, a gente ainda vai estar nesse livro discutindo a parte de relatividade restrita. Aqui vai demorar um pouco mais para entrar na relatividade geral. Com isso, eu vou encerrando, insistindo mais uma vez, reiterando o pedido de ajuda financeira, pedido de apoio financeiro ao canal, e agradecendo a presença de todos e reforçando que sejam sempre muito bem-vindos ao Gélio dos Domínios e Eton Valeu!